Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. No Congresso Nacional, após ser empossado, o presidente Lula afirmou que vai trabalhar para todo o povo brasileiro e não só para quem votou nele. Em um discurso no parlatório do Palácio do Planalto, o presidente Lula prometeu, neste domingo, reconciliar os brasileiros. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Lula chorou ao mencionar a miséria no discurso. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O presidente também prometeu reconstruir o Brasil. Fiz questão de dizer ao longo de toda a campanha, o Brasil tem jeito. E volto a dizer com toda convicção, mesmo diante do quadro de destruição revelado pelo Gabinete da Transição, o Brasil tem jeito. Depende de nós, de todos nós, e vamos reconstruir este país. Milhares de pessoas acompanharam a fala de Lula. A volta da liberdade, a volta da democracia, a volta da igualdade, sem fronteiras, sem qualquer discriminação. A gente precisava disso. A gente estava sem representante nenhum, na verdade, no governo Bolsonaro, né? Agora a gente é tudo, a maioria, a melhora, do nosso ponto de vista, é 90%, 100%, não tem menos, né? Em suas primeiras medidas como presidente, Lula empossou seus 37 ministros, com um recorde de 11 mulheres. E, como tinha prometido, assinou vários decretos para reverter medidas de seu antecessor que facilitavam o acesso às armas. Lula também assinou medidas para reforçar as instituições ambientais na Amazônia. As tensões entre China e Taiwan cresceram em 2022. No último ano, as incursões chinesas na zona de defesa aérea da ilha vizinha praticamente dobraram no ano passado, com expressivo aumento do uso de bombardeios e caças, além de drones. As relações entre os dois lados têm sido tensas e pioraram consideravelmente durante o último ano. A China enviou mais de 1.700 aeronaves para a Zona de Identificação Aérea de Taiwan em 2022, de acordo com o banco de dados da agência France Presse, baseado em atualizações diárias divulgadas pelo Ministério da Defesa taiwanês. O número é quase o dobro das 960 manobras realizadas em 2021. Em 2020, foram registradas 380. No mês de agosto, houve um recorde de 440 incursões aéreas chinesas para protestar contra a visita da então presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Washington reconhece a China diplomaticamente acima de Taiwan, mas continua sendo o principal aliado de Taipei. Os Estados Unidos também rejeitam qualquer mudança forçada no status da ilha. Em 2022, o presidente Joe Biden chegou a dizer que as tropas dos Estados Unidos apoiariam Taiwan no caso de uma invasão chinesa, mas a Casa Branca recuou nos comentários feitos pelo líder americano. Em resposta ao que chamou de escalada de conluio e provocações feitos por Washington e Taipei, Pequim enviou no último dia 25 de dezembro 71 aviões militares para a realização de exercícios de ataque. A incursão aconteceu logo depois que Biden confirmou uma ajuda de 10 bilhões de dólares a Taiwan. A Gazprom teve redução de 45% de exportações para fora do antigo bloco soviético, causada pela guerra na Ucrânia. O anúncio foi feito hoje. O presidente da empresa, Alexei Miller, afirmou que as exportações caíram de 185 bilhões de metros cúbicos em 2021 para 100 bilhões em 2022. A Rússia reduziu as exportações de hidrocarbonetos para a União Europeia depois de sanções econômicas impostas em represália pela ofensiva na Ucrânia. No início de dezembro, a União Europeia, os países do G7 e a Austrália concordaram em estabelecer um teto para o preço do petróleo russo a $60 por barril, com o objetivo de reduzir as receitas de Moscou e a capacidade de financiar a guerra. Em resposta, a Rússia anunciou que proibiria a venda do petróleo a países que aplicarem o teto aos preços a partir de 1º de fevereiro.
Para compensar perdas, Moscou tenta aumentar o fornecimento de gás para a China, que consome muita energia. No final de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin lançou a exploração de uma vasta jazida localizada na Sibéria, o que deve permitir o aumento das exportações para a China. Alvo de embargos impostos pelos Estados Unidos desde 2019, a Venezuela quer retomar as relações com os americanos. No mês de dezembro, o governo de Nicolás Maduro restabeleceu o diálogo com a Espanha após 2 anos. Em meio à crise energética causada pela guerra na Ucrânia, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que está preparado para normalizar as relações com os Estados Unidos. A declaração ocorreu durante uma entrevista transmitida pela televisão venezuelana no domingo. O governante socialista rompeu relações com Washington em 2019, quando a gestão de Donald Trump reconheceu o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino do país sul-americano. Para forçar a saída de Maduro, os Estados Unidos lançaram uma bateria de sanções, incluindo embargos ao petróleo venezuelano. Embora mantenha formalmente a política de não reconhecer Maduro por considerar fraudulenta a eleição de 2018, o governo de Joe Biden enviou delegados a Caracas durante o ano de 2022. As partes conversaram sobre troca de prisioneiros e outros assuntos. O líder chavista também comemorou a licença que a Casa Branca concedeu para que a gigante energética Chevron opere por 6 meses na Venezuela. Maduro disse ainda que as coisas estão indo bem com a União Europeia. No mês de dezembro, a Venezuela nomeou Comoroto Godoy como embaixador em Madrid, enquanto a Espanha oficializou Ramon Santos Martínez como representante em Caracas. Ambas as capitais passaram 2 anos sem representação diplomática por conta de tensões políticas. Para conter a alta dos preços decorrente das sanções impostas à Rússia, líderes como o presidente francês Emmanuel Macron pedem a diversificação das fontes de abastecimento de petróleo, incluindo a compra de fornecedores como Venezuela e Irã. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e outras personalidades do esporte se encontraram hoje com a família de Pelé, na ocasião do funeral do craque, em Santos, e anunciou que vai pedir a todos os países membros da entidade que batizem pelo menos um estádio com o nome de Pelé. Filhos e a esposa da lenda do futebol acompanham na Vila Belmiro, em Santos, o adeus de milhares de fãs ao eterno camisa 10. De acordo com o presidente da entidade, a lenda do futebol merece a homenagem e os jovens têm de saber e lembrar quem foi o rei do futebol. O velório de Pelé, o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo, começou na manhã desta segunda-feira na Vila Belmiro, casa do Santos, onde jogou quase toda a carreira. Além do presidente da FIFA, foram à Vila Belmiro para se despedir do maior jogador da história os presidentes da CBF, Edinaldo Rodrigues, e da Conmebol, Alejandro Domínguez. O velório no estádio, aberto ao público, será sucedido por um cortejo fúnebre por Santos na terça-feira, para depois o corpo do ex-jogador ser sepultado em uma cerimônia reservada à família. E torcedores e fãs estão se despedindo hoje de Pelé, o maior ídolo do futebol brasileiro. Milhares de pessoas participam do velório público de 24 horas na Vila Belmiro, estádio do Santos, clube onde o rei forjou boa parte de sua lendária carreira. Muitos gritavam o nome de Pelé e aplaudiam enquanto esperavam para entrar no campo, onde foi colocado o caixão aberto, cercado por coroas de flores brancas. O corpo do único jogador tricampeão mundial chegou ao local depois de uma caravana que saiu de madrugada do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde esteve internado desde 29 de novembro. Várias bandeiras de diferentes tamanhos decoram as arquibancadas da Vila Belmiro e muitos fãs carregam as homenagens no próprio corpo. O acesso ao estádio vai ser permitido de forma ininterrupta até às 10 horas da manhã de terça-feira. Depois, terá início um cortejo pelas ruas de Santos, que termina em um mausoléu da cidade, com um sepultamento reservado para a família. Neste mesmo cemitério, de onde é possível ver a Vila Belmiro, estão enterrados o pai, o irmão e a tia de Pelé. O astro morreu na última quinta-feira no Albert Einstein, onde estava internado para receber o tratamento para um câncer de cólon. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.